Nós estamos vivendo hoje um tempo de superficialidade. Eu tenho tratado aqui com você sobre a jornada de Davi, amém? E hoje nós vamos terminar esta nossa série de mensagens. E eu quero que você fique atento. Eu quero começar essa ministração te dando um resultado de uma pesquisa que eu li esta semana e eu achei muito interessante. Eu vi uma pesquisa da Universidade Americana MIT e eles pegaram 54 alunos daquela universidade, 54 alunos, e deram para estes alunos a responsabilidade de fazer uma redação. Ô, glória, quem gosta de fazer redação aqui? Aleluia. Eles deram a oportunidade e a tarefa para aqueles alunos fazerem uma redação. A diferença entre os alunos é que primeiro grupo tinha que fazer a redação apenas com conhecimento da vida, brain only, somente com o seu conhecimento. Eles não tinham acesso a nenhuma ferramenta, nada disso. O outro grupo de alunos poderia fazer consultando mecanismos de busca, Google, plataformas de consulta em alguma plataforma de busca. E o outro grupo tinha a possibilidade de utilizar inteligência artificial, ChatGPT, Claude ou outros desse daí. O que me chamou a atenção nessa pesquisa não foi o resultado, porque além do resultado ter sido muito semelhante, não houve nenhum desempenho muito melhor daqueles que usavam inteligência artificial ou mecanismos de busca. Aqueles alunos que fizeram as suas redações com apenas o seu conhecimento, eles tiveram um desempenho semelhante a todos. O que chamou a atenção, esta semelhança no desempenho, os alunos conseguiram ter mais ou menos os mesmos pontos no desempenho. O que chamou muito a minha atenção é que aqueles alunos que fizeram a redação sem auxílio de nenhuma ferramenta, eles eram capazes de reproduzir até 82% ou 83% daquilo que fizeram. Eles eram capazes de dizer o que escreveram. Alunos que usaram a ferramenta da inteligência artificial, em poucos minutos não conseguiam reproduzir 30%. Não era um conhecimento adquirido de fato. Eles reproduziram aquilo que estava sendo colocado e eles não conseguiam se lembrar daquilo que eles mesmos escreveram. Então, o que me chamou a atenção é a capacidade que eles tinham de reproduzir aquilo que escreveram. Irmãos, isso tem que falar alguma coisa para nós. Porque quando eu estava vendo essa pesquisa, eu falei assim, gente, não se trata do quanto nós temos desempenho, mas do quanto nós não estamos nos apropriando daquilo que produzimos. Eu tenho visto isso. Nós não somos capazes de produzir ou de reproduzir aquilo que mesmo fazemos. O conhecimento que nós demonstramos, ele não foi apropriado por nós. Nós estamos sendo excelentes reprodutores de coisas. Nós reproduzimos frases prontas, reproduzimos conhecimento, reproduzimos tanta coisa. Mas poucos de nós têm se apropriado do conhecimento de fato. Eu fiz aqui contigo uma jornada de estudo, falando, dando referência, dando informações. E hoje é o dia da prova, aleluia. Bota a prova lá no negócio, amém, Jesus. Oh, glória. Em que lugar que Davi aprendeu que nem toda batalha é vencida com espada, mas algumas são vencidas buscando a presença de Deus? Foi em Nob, Hebron, Ramá ou Ziclag? Quem que acha que é Ramá? Levanta a mão. Quem acha que foi em Nob? Quem que foi Hebron? Vixe, Ziclag. Vocês não lembram nada, gente? Aleluia. Próxima pergunta.
Em qual lugar Davi recebeu o pão da presença e as espadas de Golias, aprendendo que Deus sustenta os seus servos nos momentos difíceis? Essa isso é interessante. Foi a espada que chamou a atenção? Deus sustenta, foi Nob. Tem a três, terceira. Em qual lugar Davi experimentou um dos maiores esmagamentos do seu ego, chegando ao ponto de fingir-se de louco para preservar a própria vida? Essa classe está muito abençoada, glória! Ei, meu Deus, tá bom, não precisa mais, eu só falei que ia ter prova, então nós não vamos ficar fazendo isso agora. Mas eu queria só dizer para você que o conhecimento bíblico, agora é sério, vamos. Parou a brincadeira. O conhecimento bíblico precisa ser internalizado. E nós temos que ser capazes de reproduzir aquilo que aprendemos. Eu vou colocar o desafio no grupo do WhatsApp da igreja. Amém? Outras perguntas, essas foi só para a gente ter um momento de descontração. Mas eu vou colocar lá no grupo da igreja o desafio, umas perguntas. Tenta fazer um teste do seu conhecimento, quanto você aprendeu da nossa jornada. Eu quero finalizar essa jornada e nós vamos falar dos últimos lugares aqui, mas eu não posso começar essa jornada sem ler Salmo 78. Salmo 78, verso 70. Salmo 78, verso 70. Diz assim, eu estou lendo na NAA. Diz assim: também escolheu o seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas. Deus o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das suas crias, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. Olha o verso 72. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos sábias. Irmãos, o pressuposto dessa série de mensagens é dizer o seguinte e entender que Davi não se tornou um homem segundo o coração de Deus do dia para a noite. Foi necessário um processo, e este processo foi estabelecido ao longo dos lugares aonde Davi foi passando. Em cada lugar Deus tratou um aspecto da sua personalidade. Por isso eu brinquei aqui com os lugares, para ver se você lembrava. Lembra, nós falamos de Ramá, é o lugar que o Senhor fortalece a identidade dele. Deus precisava mostrar e fazer lembrar quem que o havia chamado. Falamos de Nob, o lugar em que os profetas forneceram para Davi pão e a espada de Golias. Falamos de Gate, o lugar onde ele tem que se fingir de louco para preservar a própria vida. Falamos também, depois de Gate, de Adulão, aquela caverna insalubre que Davi tem que fazer o melhor com o pouco que tem. Depois de Adulão, falamos de Moabe, é o lugar longe, é o lugar que representa segurança, um lugar tranquilo, que Davi deixa os pais dele lá, para que eles pudessem estar em segurança. Mas vem o profeta Gade e diz: ei, não é para você ficar aqui, está seguro demais, volta para Israel, volta para Judá, porque é lá que o Senhor tem. É no meio da perseguição que Davi precisaria ser forjado. Depois que ele sai de Moabe, ele volta para, chama Orete, é um lugar perto dos desertos. Mas depois de Moabe, ele tem que enfrentar uma batalha pela cidade de Keila, o lugar que entrega. Davi aprende a ser traído ali. Você vai entregar? Vão te entregar. Saul vai vir? Vai chegar. Mas tudo que eu fiz por Keila, não importa. Ele sai de Keila, ele vai para os desertos, Zif, Maom e En-Gedi, o lugar onde ele tem a possibilidade de matar o próprio rei Saul. E Deus ali o confronta e ele consegue passar com maestria nessa prova. Ele não se tornou igual ao Saul.
e depois dos desertos, ele continua a sua jornada. E hoje nós vamos falar, terminando aqui, nós vamos falar de Gate pela segunda vez, a cidade de Ziclag e depois de Hebrom. Lembra que esses lugares onde ele passou foram praticamente 8 anos em que ele foi perseguido por Saul. E aqui, se você abrir 1 Samuel 27, versos 5 e 6, Davi disse a Aquis é o rei de Gate, lembra que esse mesmo Aquis é quem enxerga Davi se fingindo de louco e diz assim: já estão me sobrando louco aqui, leva esse moço embora. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Verso 5, então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Veja, a primeira vez que Davi vai a Gate, ele está humilhado, finge-se de louco, ele chega sozinho, está lutando para sobreviver. Agora é diferente, ele vai a Gate com uma outra mentalidade. Agora ele tem 600 homens junto com ele, lembra? Que ele formou na caverna de Adulão. Ele tem 600 homens com ele, ele tem famílias desses homens, as suas 2 esposas, Abigail e Ainoã, que ele já havia feito no processo. Ele tem as responsabilidades, ele tem tudo. Não é mais apenas a vida dele que está em jogo, são todas as centenas de pessoas que estão com ele, e ele fica cansado desta confusão que ele tem com Saul. E ele vai a Gate. Aqui nós começamos a ver o Senhor colocando coisas em Davi. Preste atenção. Até agora eu estou falando do que Deus retirou de Davi. Retirou o seu apoio, retirou a sua dignidade, retirou tantas coisas dele. Nesses 3 últimos lugares eu vou falar do processo que o Senhor começou a fazer, que não mais retirar de Davi, mas colocar nele algumas coisas. E aqui o primeiro ponto em Gate pela segunda vez, ele fica em Gate aqui 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E neste segundo, a primeira coisa que Deus pôs no coração dele foi a capacidade de administrar com responsabilidade. Administrar, irmão. Porque Davi aqui, ele ainda era um fugitivo. Só que agora ele está pensando como um líder. Ele tem famílias que estão dependendo dele. E ao chegar lá em Gate, ele não se finge mais de louco. Pelo contrário, ele vai conversar com o rei, como um homem, e diz assim: eu preciso de um lugar para estabelecer a minha gente. É importante notar isso, porque Davi aqui marca uma mudança na forma como ele enxerga a própria vida. Ora, a premissa da jornada de Davi para nós é que nós possamos aprender com Davi e governar a nossa própria vida, os princípios que os tornaram ou o fizeram o rei que ele foi. E esse princípio é muito importante, porque nós precisamos administrar aquilo que temos com responsabilidade. Um líder maduro, meu irmão, entende que as pessoas precisam muito mais do que de inspiração. Precisa da responsabilidade, precisa de direção, de organização. Você precisa organizar, dirigir. Irmãos, não é fácil fazer isso. Eu tenho me exposto aqui diante da igreja, tenho falado do quanto nós temos a dificuldade. Não é fácil, porque dar direção muitas vezes implica deixar as pessoas desconfortáveis. Essa semana eu vi um pastor falando na internet: às vezes a gente tem
dificuldade de decidir as coisas, porque você sabe que decidir alguma coisa vai machucar aquela pessoa, vai machucar seu filho. E disse esse pastor: não decidir as coisas custa caro. Decidir as coisas, às vezes, que vai contra alguém, decidir custa caro. Mas não decidir custa tudo. As decisões que nós protelamos. Irmãos, eu estou aqui me expondo. Quantas vezes nós protelamos as coisas. E eu vejo o quanto que isso vai adoecendo diante do Senhor. Esta jornada de Davi precisa nos ensinar a ser diferentes. E o quanto você já deveria ter decidido coisas da sua vida que você está protelando, porque a sua decisão vai interferir na pessoa, vai machucar. Quanto nós estamos fazendo isso? Decidir custa caro, não decidir custa tudo. Eu e você precisamos aprender a administrar o que o Senhor nos deu com responsabilidade, porque o Senhor está fazendo. Ele entregou um tesouro nas tuas mãos. Seja a sua família, seja o seu empreendimento, seu negócio, seu ministério, tudo está, seu trabalho. Se decidir custa caro, meu irmão. Não decidir custará tudo. E você precisa entender. Antes de entregar um reino para um Davi, ele observou como Davi cuidaria de uma cidade. Como ele já começou a se comportar lá, quando olhou para a cidade de Keila. Davi começou a se importar aqui, nesta transição, nesta jornada. Davi passa a amadurecer e a administrar aquilo que Deus deu com responsabilidade. Amém, irmãos? A lei da responsabilidade, Davi aqui começou em Gate, pela segunda vez, começou a lidar com situações complexas. Ora, quando a gente ensina os nossos filhos, né, quando você está, às vezes, o processo de alfabetização, a Catarina está nesse processo, ainda ela é silábica, tá? Você fala assim, casa começa com que letra? Ela fala A. Ela ouve a vogal ainda. Então ela ainda está aprendendo. Começa com o que é simples e depois vai indo para o complexo. É assim que nós aprendemos. A gente começa com o simples e vai aprendendo aos poucos as coisas mais difíceis. Davi aqui precisa administrar com responsabilidade, mas agora ele já está lidando com situações complexas. Ora, ele está diante de um rei que é inimigo do seu povo, está com 600 homens. A vida para ele não é mais decisões simples, são decisões complexas. O rei, você precisa aprender que quando você descarta alguém da sua vida, você não está apenas fazendo uma decisão simples. Quando você está dizendo, para com isso, eu vou abrir mão de você, hein? Não é uma decisão simples. Quer que eu fale o campeão dos pais? Fala assim, a minha vontade é deixar você ir quebrar a cara mesmo. Vai lá quebrar a cara e vai fazer então. Essa decisão não é simples, porque você, pai, ao dizer isso, precisa fazer uma conta. Quando ele quebrar a cara, realmente, quantos traumas vão ficar? Quantas feridas vão ficar? A gente vê a vida, às vezes, simples demais e esquece que as nossas decisões têm consequências. Davi lida com situações complexas. Ele tem 600 homens com ele agora. Tem famílias, tem filhos, tem conflitos na região. Ele tem pessoas. O que Salomão, depois filho de Davi, vai dizer em Provérbios 8:11. Provérbios 8:11 diz que a sabedoria é melhor do que as joias. E
tudo que se possa desejar não se compara a ela. Eu e você precisamos pedir sabedoria a Deus. Durante anos, Deus desenvolveu a coragem de Davi, mas agora ele começa a desenvolver em Gate a prudência, a sabedoria. Coragem sem prudência vai produzir desastre. É aquele bombeiro, meu irmão, que diz assim, está pegando o fogo na casa, e aquele bombeiro diz, eu sou corajoso, ele vai, e ele morre junto. Uma vez eu conversei com um salva-vidas de praia, e ele me disse uma coisa muito interessante. O salva-vidas, um dos principais treinamentos que o salva-vidas precisa passar é que no salvamento a pessoa fica tão desesperada que ela tende a afogar aquele que está salvando. Ela põe para baixo para tentar. Geralmente a pessoa sem treinamento morre os dois, porque a pessoa afoga. Eu falei, como faz isso? O salva-vidas estava me explicando que eles têm um jeito de abordar. A hora que ele está aproximando da vítima, ele mergulha e geralmente aparece por trás dela. Esse salva-vidas já falou para mim que teve uma vez que ele teve que dar um murro na cara da pessoa que estava assim, pá, para ele poder ficar meio desorientado. Ele mergulha e vai por trás. É isso que eu estou dizendo. Coragem sem prudência vira insensatez. O que Davi está passando aqui é uma coragem com discernimento. E isso produz governo. Você quer governar a sua própria vida, meu irmão? Entenda que as situações não são simples como você desejaria que fosse. Tirar a sua filha, o seu filho, tirar isso aqui, é simples, é simples. Eu vou dizer algo importante aqui, profético para você. Muitos de nós estamos experimentando coisas difíceis na sua vida, porque nós decidimos coisas complexas como se fossem coisas simples. É só ir, não quero ir mais. Muitas vezes você pensa que não ir mais é só relativo a você. Mas poucos fazem as contas para aqueles que estão em volta. Vou dar um exemplo, estou dando um exemplo. Eu estou cansado dessa igreja, ou da igreja A, B, eu saio da igreja. Muitas vezes os pais que decidem isso não levam em consideração os filhos. Eu vou sair dessa igreja porque eu briguei com o pastor, tal. Eu não preciso de fé. E os filhos precisam estar crescendo dentro de um ambiente cristão. Eu estou dizendo para você que as suas decisões não tocam apenas você. E isso é tão relevante. E nós precisamos entender que ao governar a vida, eu e você precisamos lidar com decisões complexas. Nem tudo se faz, meu irmão. Decidi, vai, não é. Não, nem tudo se faz desse jeito. E um rei sabe disso. Davi precisava lidar com a sua estabilidade. Veja, meu querido irmão, 1 Samuel 27:7 diz assim, o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Irmão, 1 ano e 4 meses. A gente vê a história de Davi, resumido, como eu estou falando, a gente pensa que as coisas aconteceram assim. Não, meu irmão, esse tempo que Davi ficou aqui foi 1 ano e 4 meses. Hoje, eu e você dizemos assim, nossa, eu estou passando essa prova, eu não passo, não acontece, pastor. Vai ver, quanto tempo você está passando isso? 6 meses, pastor, eu estou nessa luta, 6 meses. Irmão, nós estamos falando de um cara que ficou 1 ano e 4 meses, no comecinho, em um só lugar. A tua prova demora 6 meses, você está dizendo, Jesus, o que eu fiz para merecer isso? Nós estamos falando de um cara que passou no mínimo 8 anos fugindo. Meu irmão, entenda algo.
importante. Se você quer aprender a governar a própria vida, você precisa aprender a lidar com responsabilidade, com aquilo que Deus lhe dá, aprender a gerenciar questões complexas e ter uma estabilidade na sua identidade. Davi aqui estava aprendendo algo profundo em Gate, durante esses 1 ano e 4 meses, que ele estava longe. Davi estava longe de Samuel, porque já havia morrido, estava longe do tabernáculo, Davi estava longe da terra que Deus prometeu aos seus pais. Davi mudou o seu ambiente, mas ele não mudou quem ele era. Eu e você precisamos entender, porque o futuro da sua vida, da sua governança, depende de quem você se vê, a sua identidade. Não depende do lugar que você está inserido. O Senhor está te forjando, e é exatamente isso que você precisa olhar. O ambiente, meu irmão, que você está, não foge a quem você é. Não, você não depende do ambiente para permanecer fiel. A maturidade, de fato, aparece quando o cenário muda, mas você permanece com seus valores. É assim que Deus fez com Davi. Em Gate, pela segunda vez, Deus não estava apenas protegendo Davi, Ele estava preparando um rei. Deus não estava apenas preparando uma pessoa que apenas governaria questões simples. Deus estava preparando um homem para governar uma nação. E antes de governar uma nação, ele precisou aprender a governar a vida, governar sua família, governar seus negócios, governar uma cidade. Isso é importante, porque antes de receber autoridade, Davi precisou receber sabedoria. Pastor Luciano Subirá conta que ele, para falar de sabedoria, ele fala assim, inteligência é saber que tomate é fruta. Tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. Tomate é uma fruta. Isso é inteligência. Sabedoria é você não pôr o tomate na salada de fruta, porque ele não combina ali. O tomate combina num delicioso vinagrete que nós teremos amanhã, aleluia. Oh glória, você está animado para o churrasco aí, meu irmão? O tomate combina lá, na salada de fruta, embora ele seja uma fruta. Inteligência não é a mesma coisa do que sabedoria. Inteligência, para você ser sábio, precisa ser de inteligência. Mas nem todos os inteligentes são sábios. Antes de governar e sentar no trono, Davi precisou descobrir que a sua identidade estava em Deus e não no lugar aonde ele vivia. Passou 1 ano e 4 meses em Gate, na cidade de Golias, sendo provado. Amém, meus irmãos? Gate é o lugar em que Deus fortalece e ensina que Davi precisa lidar com questões mais complexas. Eu e você precisamos aprender isso. A vida é complexa. Quando você decide uma coisa, você muda a vida daqueles que estão ao seu redor. Nem tudo é simples demais como você gostaria que fosse. Eu sei que esse discurso que eu estou falando, meu irmão, ele vai contra tudo que se diz hoje em dia. Pense em você é você mesmo. Pensa na sua vida, pensa na sua felicidade. Você é dono de si. Tal. Não, meu irmão, não é não. Você não gosta de ouvir, mas a verdade é que, sim, quando você decide coisas, os seus filhos sentem os impactos dessa decisão. Quando você decide coisas, a sua empresa, seus funcionários, você causa impacto em muitas pessoas. E sim, nós precisamos levar em consideração, porque isso é governar com sabedoria. Entender que o que eu decido não vai tocar apenas a mim, mas as pessoas que eu amo. Amém? Depois de Gate,
Davi vai para uma cidade. Lembra que quando ele chega ali em Gate, ele pede para o rei uma cidade. Escuta, me dê uma cidade para que eu possa cuidar e que eu esteja aqui. O rei Aquis dá para ele uma cidade, sim, para ele governar. E a cidade é Ziclag. O texto do verso capítulo 30, 1 Samuel 30, verso 1 a 3 diz assim: quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e atacado, e tinham incendiado tudo, tinham levado cativas as mulheres que lá se encontravam, porém não mataram ninguém, nem os pequenos nem os grandes, apenas levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam incendiadas, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levadas cativos. Ora, Davi agora aqui, ele é responsável por uma cidade. Ele enfrentou muitas coisas: Saul tentando matar, os filisteus perseguindo, os zifeus traindo ele no deserto, lembra? Os habitantes de Keila traindo, viveu nas cavernas, viveu nesse ambiente insalubre, foi para o deserto, mas ele não tinha vivido isso. Sendo governador ou sendo responsável por uma cidade, ele não tinha visto a dor que aconteceria agora com os de dentro da sua casa. Davi teve as suas mulheres, teve aquele que era o seu lar atacado. Foi feia a coisa. Diz o texto que eles incendiaram toda a cidade, o seu povo, tudo aquilo que ele estava tentando proteger. Ziclag era sua responsabilidade. E nós vemos Deus trabalhando algo em Ziclag. É aquilo que se chama resiliência. Esta palavra resiliência, eu já disse isso outras vezes aqui, ela é mal entendida nos dias de hoje. Resiliência é uma palavra que foi emprestada, é da física. Física não educação física, física dos materiais, física, da química. A palavra resiliência, ela é um termo cunhado para definir um material, escute, um material que tem a capacidade de voltar ao estágio natural dele depois de submetido a uma pressão. O que é isso? Esse material, esse copo plástico aqui, ó, ele é um material resiliente. Por quê? Eu posso apertá-lo, ó. O que acontece quando eu solto? Entendeu? Ó. Olha lá. Ele volta para o estágio dele. Isso é um material resiliente, ele tem a capacidade de voltar ao estágio dele. A psicologia tomou essa palavra emprestada para definir pessoas que, depois de submetidas a uma pressão, têm a capacidade de voltar ao seu estágio natural. Resiliência é isso. Então, cuidado, fala assim, você precisa ser resiliente. Resiliente não é só persistente, irmão. Resiliente é a capacidade que você tem de voltar ao seu estágio natural depois de submetido a uma pressão. Davi aqui é treinado na sua resiliência. Em Ziclag, quando ele perde as suas esposas, seus filhos, tudo, Davi começa a clamar. O texto diz, no capítulo 30, mantenha o 30 acordado, na tela, acordado, ó. Oh, glória, o texto não está dormindo, mas é que eu estou vendo uns irmãos dormindo aqui. Aí eu já falo, eu estou vendo uns irmãos dormindo e isso fica assim, oh meu, eu estou sendo cansativo demais. Oh, Jesus. É brincadeira, não estou vendo ninguém dormindo não, está todo mundo acordadinho. Ó, 30, no verso 4, por favor. Olha só, eles dizem assim, o povo que estava lá em Ziclag, com ele ergueram voz e choraram, olha só. Choraram até não terem mais forças para chorar. Olha o verso 5. Então, também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Olha o 6. Davi ficou muito angustiado. Olha só, nós estamos falando de um líder. O povo falava o quê, irmão? Olha, esse povo é uma benção. Davi, o líder, estava cuidando, estava triste, levaram as próprias esposas. E o que aconteceu? Davi ficou angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo,
porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi o que, irmão? Oh Jesus, Davi o que? Reanimou no Senhor. Davi não ficou angustiado. Eu acho esse texto incrível, porque Davi não ficou assim, levando para o pessoal. O povo está lá querendo me apedrejar. Agora, deixa só, eu que sou o rei dessa casa. Tudo que eu faço para essa mulher, ela não me vê fazendo. Está pensando em separar de mim? Olha só tudo que eu faço. O texto é claro em dizer, eles estavam o quê, irmão? Amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Isto é um homem de Deus. Ele não viu a situação apenas pela perspectiva pessoal. Tão bravo comigo, vou fazer biquinho. Estava querendo me apedrejar. Agora vai lá vocês e salva eles então. Não, irmão. Quando Davi viu isso, o texto é claro e diz, então ele foi para o Senhor. Esse texto é interessante, porque na narrativa, todas as vezes até agora, o texto diz que Davi foi até Gade, ele consultou o Senhor, foi a Samuel, sempre ele se reanimava dependendo de alguém. Este ponto na narrativa é a primeira vez que aparece Davi se reanimando sem ninguém. Davi foi aos pés da cruz. Aqui não tinha Jesus ainda, mas ele foi aos pés do Senhor. Ele foi em Deus. Ele não precisou do profeta Samuel, que já tinha morrido. Ele não precisou de nenhum profeta que estava com ele. Não precisou de nada. Davi aprendeu aqui, nessa caminhada, que reanimar-se no Senhor é a melhor coisa. Momentos, meus irmãos, que até os homens e as mulheres de Deus choram. O problema não é cair, o problema é permanecer caído. Eu e você precisamos colocar força e fazer como Davi, reanimar no Senhor. Davi aqui já havia se reanimado com um sacerdote lá em Nob. Deus deu o pão, a espada de Golias. Deus já havia dado a Davi coisas, subterfúgios. Davi tinha ido a profeta Samuel. Davi foi a Jonatas no meio do deserto. Davi foi a Gade lá em Moabe. Davi foi em tantos outros. Agora ele está sozinho. E diz o texto que ele se reanimou no Senhor. Você consegue fazer isso, irmão? Quando você está triste, quando está sem forças, existe uma força que nasce da comunhão direta com o Senhor. Este caminho da comunhão direta com o Senhor, poucos de nós descobrimos ele hoje, porque nós aprendemos que se formos mediados, seja por pessoas, pelo líder, pelo pastor. Veja, não há nenhum problema você pedir ajuda para o seu pastor, para o seu líder, zero problema. Mas muitos de nós não encontraram ainda o caminho que nasce da comunhão direta com o Senhor. Ora, você conhece aquele texto famoso e maravilhoso de Isaías 40, 31? Isaías 40 é espetacular, mas o verso 31 diz para nós o que, irmãos? Lê lá, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles sobem com asas como de águia, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Quem são estes, meus irmãos? Aqueles que descobriram um caminho direto com a comunhão do Senhor. Davi se fortaleceu nele, em Deus. Amém? Então nós falamos de Gate pela segunda vez, onde Davi foi ensinado a resolver questões mais complexas. Ele passou em Ziclag, o lugar onde Deus colocou a sua capacidade de resiliência espiritual, consultando ao Senhor no meio da crise. E agora, por último, ele vai para Hebrom. Estamos encerrando.
Lembra todos os lugares. Ele passou por Gate, segunda vez, por 1 ano e 4 meses. Depois ele vai para Ziclag, fica um tempo lá. É dono da sua, cuida da sua cidade. E aí, a verdade é que na transição, aqui no finalzinho do capítulo do livro de 1 Samuel, acontece é que Saul morre. Depois de tantos anos de perseguição, Saul morre. Davi não mata Saul. Porque Saul na nossa vida, meu irmão, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos amaldiçoam, Saul na nossa vida, a gente não mata. Saul a gente entrega para o Senhor e o Saul se mata sozinho. Na verdade, aqui o capítulo 30 de 1 Samuel mostra a narrativa. Saul está lá, os seus filhos já estão mortos na batalha, ele está com o seu escudeiro, e ele diz assim para o seu escudeiro: pega essa espada aí e me mata. O escudeiro fala: você está de brincadeira, e eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou ser o cara que matou o rei, não vou fazer isso. Diz o texto que ele põe a espada no chão, e ele se lança sobre ela, tirando assim a sua própria vida. Saul, essa pessoa que você pensou e que te persegue, essa pessoa que fala mal, essa pessoa que, essa situação, irmão, isso você não faz justiça com as suas mãos. Saul se mata sozinho. E depois que Davi fica sabendo que Saul morreu, ele vai para Hebrom. Olha lá, 2 Samuel agora, capítulo 2, 2 Samuel 2, verso 1. Depois disso, Davi consultou ao Senhor. Esse termo é interessante, porque em toda a jornada de Davi, isso faz parte. Davi consultou ao Senhor: devo ir a alguma cidade de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir então? O Senhor respondeu: para Hebrom. Verso 2: Davi foi para lá, levando consigo suas 2 mulheres, Ainoã e Abigail. 3: Davi levou também os homens, lembra? 600 homens que estavam com ele, cada um com as suas famílias, ficaram morando nas aldeias de Hebrom. 4: Então vieram os homens de Judá, e ali, o que, irmão? Ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Irmãos, 8 anos de fuga, 7 anos e meio de fuga. Davi passou por tudo. Eu preciso parar desse lugar aqui, porque eu também estou 4 palavras falando isso. Irmão, se você não permitir que o Senhor, por meio desses textos, vá moldando você, você nunca vai ser capaz de reinar a sua própria vida. Davi consulta o Senhor, ele não corre, ele não se precipita, ele não vai assumindo nada. Agora Saul morreu, está tudo certo. Não, ele vai atrás de consultar o Senhor. Escute, em nome de Jesus. Eu estou encerrando. Hebrom é o lugar que Davi aprende a não se precipitar com as coisas. Não sai fazendo. Um coração que aprende a reinar não é um coração que sai apressado. Sai fazendo tudo. Não vou fazer. Não, agora eu aprendi de Davi. Eu preciso fazer. Eu preciso sair. Eu preciso fazer. Não. O jovem Davi aprende a enfrentar gigantes. O Davi, formado pela dor, pela fuga, aprende a esperar. Porque maturidade não é apenas saber agir, mas maturidade é saber quando agir. É isso que o Senhor espera.
É isso que diz o texto do próprio filho de Davi, Salomão, em Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado. Muitas vezes a gente corre para aquilo que Deus nos prometeu. Deus me prometeu isso, Deus prometeu. Escute, porque quem aprendeu a caminhar com Deus, entende, meu querido irmão, que a promessa leva tempo. A promessa do Senhor nas nossas vidas leva tempo. Davi, irmão, começou em Ramá. Estou retomando tudo. Começou em Ramá, passou por Nobe, passou por Gate, foi para Adulão, naquela caverna insalubre, passou por Moabe, longe da dificuldade. Deus manda voltar. Quando ele volta, foi a Keila, foi injustiçado, passou pelos desertos, Zif, Amon e Engedi, teve a oportunidade de se tornar igual o rei Saul, quando ele estava com a faca para matar o rei Saul. Não. Voltou para Gate, depois dos desertos, voltou para Gate, passa mais um tempo ali, recebe uma cidade inteira para ele governar, Ziclag, até chegar em Hebrom. Hebrom é a colheita, Hebrom é a coroação, Hebrom é o lugar em que nós vamos colher aquilo que temos plantado. Abra Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, eu quero encerrar com esse texto. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não nos cansemos. Estou cansado de ser como Davi, pastor. Estou cansado dessa perseguição. Estou cansado dessa luta. Eu estou cansado de não ter as expectativas atendidas. Eu estou cansado. Eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado da falta disso. Estou cansado. Estou cansado. Não nos cansemos, porque no tempo certo nós faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Deus produziu em Davi um coração capaz de servir. Deus produziu um coração, como diz Salmo 78, 72, que eu li para você. Salmo 78, 72. Deus produziu um homem capaz de pastorear o rebanho de Deus, com um coração sábio, com um coração íntegro, e com mãos sábias. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos as coisas. Irmãos, quem é você nessa jornada de Davi? Vou encerrar, o grupo de louvor pode vir. Vou encerrar esse momento. Quem é você nessa jornada, meu irmão? Sabe, vou dizer, nós estamos, às vezes, nos lugares. Você está em Gate pela primeira vez, tendo que se fingir de louco. Falou assim: pastor, estou tendo que me fingir de louco. Eu não estou dando conta. Eu estou longe do propósito. Eu estou completamente desfocado. Onde você está? Sair da zona de conforto não é... Deus não vai te dar coisas que você não pode. Deus vai trabalhar na sua zona de conhecimento proximal. Sabe que é coisas que são difíceis, desafiadoras para você, mas é possível. Eu não sei onde você está nessa jornada de Davi, irmão. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, como eu ouvi, eu estou em um pouquinho de tudo. Eu estou um pouquinho confortável, eu estou sendo humilhada que nem um... Eu estou fingindo de louco, eu estou babando, eu estou sofrendo, eu estou em Adulão, sem recursos, sem nada. Eu estou no deserto,
Eu estou sendo traído. O povo lá, estou salvando o povo, eles estão me traindo. Eu não sei onde você está. Mas deixa eu falar para você. Não importa onde você esteja. O Senhor está te formando. E eu vou falar uma coisa aqui, que parece clichê. Mas se você tem uma dor, agradeça a Deus por ela. Você está doendo, está passando a dor, está com problema na família. Você tem uma família para ter problema. Está com problema na empresa, você tem um trabalho para ter problema. Está com problema no seu ministério, tem um ministério para ter problema. Eu não sei onde você está, irmão, na jornada de Davi. Mas eu quero dizer para você, não importa onde você esteja, o Senhor está trabalhando. E Ele vai continuar. A graça e a beleza dessa jornada é que ela não acaba com um cara perfeito, não. Meu irmão, Davi foi um péssimo pai. Davi cometeu adultério mais para frente como rei. Davi cometeu homicídio. Ele matou um cara chamado Urias. Ele mandou ele para a guerra, para frente da batalha, porque ele tinha ficado com a esposa dele. E a esposa estava grávida. E ele não podia, porque Urias era parte dos valentes dele. Aí ele pôs a mulher lá para Urias, tirou o Urias da batalha, pôs ele dentro de casa, porque ele queria que o Urias tivesse relações com a sua esposa para justificar que o bebê era de Urias e não de Davi. E o Urias ficou sentado na porta de casa no dia que Davi trouxe. Sentou na porta de casa e falou assim: como eu vou entrar para minha esposa se os soldados estão morrendo lá? Urias não aceitou. Davi foi genial. Genial, né? Estou falando com ironia, irmão. Para resolver esse problema, porque a mulher estava grávida. Não, vou resolver. Pegou Urias uma carta, deu a um servo dele e falou assim: põe Urias na frente da batalha. E depois que Urias foi morto, ele foi o homem bonzinho. Eu sou bonzinho, vou tomar a esposa dele. Olha como eu sou bonzinho, vou cuidar da esposa. Até um dia que chega um profeta, Natã. Esse profeta chega e fala para ele assim: ô rei Davi, eu vou contar uma história para o senhor. Aconteceu um caso aqui em Israel e eu preciso contar uma história para o senhor. Tinha um cara aqui que ele tinha muitas ovelhas. Um cara que tinha muitas ovelhas. E um outro senhor que tinha uma ovelhinha só. E esse homem que tinha muitas ovelhas desejou aquela ovelhinha dele. E este homem falou assim: eu quero aquela ovelha, não importa as quantas eu tenho. E ele foi. O dono das muitas ovelhas matou aquele homem para pegar a sua ovelhinha, a única que ele tinha. Irmão, na hora que o Davi ouviu essa história, ele disse assim: esse homem aí, ele precisa morrer. Natã falou para ele: esse homem é o Senhor. E Davi escreve o Salmo 51, quando ele é confrontado com o seu pecado. O Salmo 51 diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu sou pobre, eu sou pecador. Meu irmão, depois da jornada de Davi, eu estou contando essa história para dizer: ele não foi perfeito. Mas o que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus foi a capacidade que ele tinha de ouvir. Deus Todo-Poderoso, nos ajude, ó Pai, a passar pela jornada de Davi. Senhor, não é fácil, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos fará passar por cada uma das etapas, de Ramá até Hebron, Nob, Gate, Adulão, Moabe, deserto de Zif, Maom, Engedi, Ziclag. Deus, tantas cidades, Gate pela segunda vez. Oh Deus Todo-Poderoso, até nos fazer chegar em Hebron. E ainda assim, Pai, depois dessa jornada, nós
teremos lutas, teremos dificuldades, mas somos homens e mulheres formados em Ti, aprendendo a ser satisfeito no banquete da Tua presença. Obrigado, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Teu Santo Espírito e a unção do Senhor se manifeste através dessa jornada no coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.